Professora, por que nós convidamos a professora Rosemary? Porque nós estamos vendo acontecer esse fenômeno do firehosing, né, das notícias falsas, que estão encharcando a sociedade aí para criar desorientação. E nós temos, ao mesmo tempo, observado que, desta vez, ao contrário do que aconteceu em 2018, esse movimento de informação falsa, de encher as pessoas com cascas de banana, que é no que consiste esse processo, não está funcionando e as curvas estão muito estáveis, as curvas de preferência. Se os institutos de pesquisa estiverem certos dessa vez com a metodologia, nós vamos ter talvez o pleito de maior imobilidade no gráfico das estatísticas. E aí, professora, eu queria muito perguntar para a senhora por que essas técnicas todas de propaganda baseada na desinformação não estão funcionando como funcionaram em 2018. Se é que a senhora tem essa percepção também. Vamos lá. Acho que assim, essa é uma... Quero primeiro agradecer o convite, a oportunidade de tratar de um tema da maior relevância para as eleições e eu diria que para a democracia brasileira, né? Porque eu sempre penso que uma democracia, quando ela tem como seus pilares a mentira, ela vai se fragilizando, ela vai se corroendo, né? E é o fenômeno que nós já vimos em 2018. Então, o que eu queria só rapidamente, para nos tratar um pouco das características da desinformação nessas eleições atuais em relação a 2018, né? Eu acho que tem uma sofisticação maior, né? A gente tem uma diversidade de formas de produzir peças, né, com questões desinformativas em relação a 2018. Acho que em 2018 nós tratamos muito de uma questão que era, né, a pauta moral, foi muito forte a pauta da corrupção, né? Então, as questões em relação à candidatura do Haddad, que ele teria, quando ministro da Educação, feito um kit gay para ensinar as pessoas a serem homossexual, uma coisa absolutamente estapafúrdia, né? Ou, mais grave, mais abjeto ainda, que era a tal da mamadeira de piroca, que, enfim, que as crianças nas creches, quando ele foi prefeito em São Paulo, tinham na mamadeira um bico que simulava um pênis, uma coisa assim, inominável, de tão bárbara que é. Pois bem, nessa eleição, eu acho que tem várias pautas morais importantes, vou destacar uma delas, que é a questão ligada principalmente a evangélicos, que o Lula, se ganhasse, fecharia igrejas. Então, primeira coisa, Lula foi presidente por 8 anos, não só não fechou igrejas, como teve apoio de evangélicos importantes da época, dirigentes evangélicos que hoje estão com o Bolsonaro, né? Como, enfim, assinou uma lei importante da liberdade religiosa, então isso é absoluta fake news. Mas a mais importante, do meu ponto de vista, como cientista política, está em relação às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral brasileiro de uma forma geral, né? Então, qual é a grande questão? Acho que o presidente está pouco importando se a eleição vai ser eletrônico ou papel, mas ele pega essa pauta para deslegitimar o processo eleitoral, já antevendo a sua derrota. E já seguindo a trilha do Donald Trump, sua grande inspiração, que é: vamos botar fogo no parquinho se eu não for eleito. Então, é curiosíssimo, né? Porque ele fala, se eu não for eleito, é que um discurso de um autocrata, que não admite que está sob o escrutínio da população. A reeleição é um escrutínio. E o que nós estamos vendo pelas pesquisas de opinião é que a população está dizendo: não, você não está aprovado por nós. O seu governo é
uma tragédia retumbante. É isso que, né, inclusive institutos de pesquisa contratados por ele, né, estão sinalizando isso. O que eu acho que é importante, né, no centro da sua pergunta, por que isso não está funcionando? E eu vou responder com uma pesquisa que eu fiz em 2020, durante as eleições municipais, inclusive que recentemente lancei um livro sobre essa pesquisa com o meu grupo da PUC de São Paulo, que era Fake News e Desinformação nas eleições de 2020. O que nós constatamos e como fizemos essa pesquisa? Né? Entre o primeiro e o segundo turno, né, grupos de discussão com uma série de questões e perguntávamos para as pessoas, nem era sobre fake news e desinformação, essa era uma última pergunta, como elas se informavam, né, num processo eleitoral. Esse era o grande, a dieta informacional. E o que nos chamou muito a atenção nos grupos de eleitores, nós fizemos uma separação entre progressistas e conservadores, entrevistamos os dois perfis, homens e mulheres, diferentes faixas etárias, e até entre conservadores, né? Eles respondiam em 2020 com um olho no retrovisor, dizendo: o que aconteceu em 2018 não dá. As brigas, eles usavam o termo, tivemos muitas tretas, e não aguentamos esse ambiente, né, de intolerância, esse ambiente, né, em que põe pai contra filho, amigo, colega de trabalho contra colega de trabalho, vizinho contra vizinho. Nós não somos isso, nós não somos assim. Então, nós queremos uma eleição tranquila e sem mentiras. E, inclusive, eles diziam, fake news é uma mentira que vem para afetar as pessoas. Então, eu estou pegando um pouco isso que você está dizendo em relação às eleições de 2022, né? Um pouco um movimento que já estava ali, né? Bom, e aí a gente, não sei se essa é uma pergunta, mas a gente poderia dizer, mas por que Bolsonaro ainda tem aí por volta de 30%, né, de eleitores que se declaram, que vão votar nele nesse período, né? Então, eu acho que esses números sempre foram muito debatidos, a base real do Bolsonaro são 14%, 12%, é muito difícil cravar um número sobre isso, mas, de fato, ele tem uma forte influência neste, né, espectro aí dos 30%, que ele fica alimentando com aquilo que, né, a gente tem chamado aí apito de cachorro, né, com uma senha, um sinal, e vão todos atrás reproduzindo essa desinformação. Então, eu acho que uma parte significativa do eleitorado de 2018, que pode até ter votado nele num ambiente que nós não podemos deixar de esquecer, de um antipetismo como nunca na história da redemocratização brasileira, com a Lava Jato ainda sem ter sido, né? Como é que eu posso dizer? Sem ter sido desfraudada, né? Ou seja, o que nós vimos com a Vaza Jato, com as denúncias, é dizer assim, olha, realmente tivemos um juiz parcial que tirou do processo eleitoral de 2018 aquele que possivelmente, segundo as pesquisas de opinião da época, teria sido eleito presidente. Então, eu acho que as pessoas estão olhando isso, né? Ainda temos um antipetismo grande, não disse que ele acabou, mas certamente o que hoje está colocado, inclusive para setores que podem até não ter uma grande preferência pelo PT, mas entendem que hoje
ou temos uma frente ampla para deter, né, o fascismo que vem tomando conta das instituições brasileiras, ou realmente um segundo mandato para Bolsonaro seria, né, dar continuidade a aprofundar um processo de desmonte das instituições democráticas. Então, eu acho que é mais ou menos, né, nesse contexto que a desinformação e as fake news estão sendo olhadas pelos eleitores em 2022.